Olá, meus irmãos, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai estar recebendo esta mensagem. E quero procurar estar enviando para você seguidamente, voltar a fazer isso. Estarmos estudando a palavra de Deus, estarmos de uma certa forma nos aprofundando mais sobre o que Deus tem para nós. Quando eu começo a ministração de uma pessoa, quando eu começo a inserir uma pessoa, discipular uma pessoa dentro da palavra do Senhor, um dos primeiros livros ao qual eu peço para que leia e estude é a carta aos Efésios. E hoje, e a maioria das vezes, eu peço para que eles leiam, façam um resumo, aprendam, para ver aquilo que Deus tem falado nas suas vidas e para que a gente possa entender, um pouco mais daquilo que Deus está abrindo, direcionando no caminho de cada um. Mas eu achei muito importante fazer esse vídeo e eu pretendo que ele não seja muito longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Amém? Nós vamos falar sobre a carta aos Efésios, capítulo 5. E o título dessa mensagem é Vivendo como Filhos da Luz no Mundo de Trevas. O texto base, ele vai estar em Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 33. A qual vamos ler aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disto, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu quero te convidar a ler todo esse texto, esse capítulo, até o versículo 33, certo? Que é todo o capítulo. Mas nós vamos estar trabalhando a partir de agora nesse tema. O tema central desse capítulo é a vida cristã como imitação de Cristo, evidenciando a santidade, a sabedoria e os nossos relacionamentos. Ser imitador de Cristo é estar inserido dentro do reino de Deus. O propósito é confrontar nossa fé, não apenas convencional essa fé, mas sim conduzir a que cada um de nós, a que a igreja, a uma vida transformada pelo Evangelho, mas no cotidiano do nosso dia a dia. Esse capítulo ele vai falar muito das nossas ações do dia a dia. Ele vai falar para nós sobre aquilo que nós devemos, o comportamento principal de um cidadão dos céus. Amém? A carta aos Efésios apresenta algo muito claro. Do capítulo 1 ao 3, e é importante nós entendermos isso, Efésios nos fala de quem somos em Cristo. E do capítulo 4 até o 6, como vivemos em Cristo, na ética, na prática e no testemunho. Efésios capítulo 5, portanto, que está inserido em como vivemos com Cristo, que é a partir do capítulo 4, ele está no coração da ética cristã, da prática cristã do nosso dia a dia. É a graça que nos salva, é a mesma que nos transforma. Isso nos mostra, nesse capítulo 5, que a graça que nos salva é a mesma que nos transforma.
John Stott vai afirmar: a nova vida em Cristo exige um novo padrão de comportamento visível, concreto e observável. É importante que nós temos um padrão de vida, né, e que isso seja visível, mas não somente no nosso exterior. Muitas vezes confundimos com o vestir, né, com acertar agora algumas palavras. Agora eu pego, né, um crentez e eu começo a falar algumas palavras que os crentes falam, mas não é isso. É um comportamento que vem de dentro para fora. Imitadores de Deus, o padrão supremo da vida cristã, é isso que nós devemos ser. Por isso que eu digo que não é algo somente exterior, é algo que vem de dentro. A palavra de Deus então diz: sede, pois, meus imitadores, imitadores de Deus, como filhos amados. Amados, nós não imitamos a Deus para sermos filhos. É isso mesmo. Nós não imitamos a Deus para sermos filhos. Nós imitamos a Deus porque já somos filhos. E isso é importante entender, porque o nosso comportamento, a nossa ética cristã, ela vem a partir de uma identidade que nós assumimos. E quando nós assumimos que nós somos filhos, nós temos que ser imitadores do Pai. E ser imitador do Pai, nós temos que ter um modelo, nós temos que entender esse modelo de Deus. E Deus, Ele anda em amor. Cristo andou em amor. O modelo da imitação, portanto, é o amor, principalmente, em primeiro lugar. E o amor de Cristo, ele é sacrificial, ele é voluntário e ele é redentor. Ele não é um amor qualquer. A cruz, Filipenses 2, 5 e 8 vai dizer: a cruz não é apenas o meio da salvação, mas a cruz é um modelo de vida cristã. Portanto, nós devemos viver este amor de Cristo, que é um amor, como eu falei, é um amor sacrificial. Amados, o amor sacrificial vai dizer: perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele é voluntário, porque ele não é obrigatório, ele não está imposto, ele é voluntário. Você não tem amor pelo próximo porque você precisa ter o amor. Você tem o amor pelo próximo porque Cristo vos amou primeiro. E o amor de Deus, ele é redentor. Ele nos leva a uma redenção pela graça da cruz. Amém? Portanto, amor é a base desta imitação. O amor é a base desta imitação. Portanto, trazendo para uma prática do nosso dia a dia, é importante entender que amar é em todo tempo, não apenas quando é conveniente. Perdoar também, perdoar faz parte do amor. Perdoar não é somente quando é muito fácil perdoar, quando aquilo que foi feito foi algo muito pequeno, mas é perdoar quando é muito difícil perdoar. O amor também está no servir. Muitas vezes nós queremos servir na igreja para sermos reconhecidos pelos homens. E o amor de Cristo que Ele traz nas nossas vidas, Ele vai dizer que servir é amor quando não se busca, quando mesmo que não haja reconhecimento, mas se for para a glória do Senhor, nós servimos. Amém? Amados, é importante dizer que amar a Deus, estar em Deus também é algo profundo e que faz nós nos distanciarmos do pecado. O texto nos mostra que existia uma velha vida e uma nova vida em Cristo. Ele diz que nós temos que estar longe da imoralidade sexual, das conversas, da avareza, de tantas coisas que o mundo oferece. Por quê, amados? Porque esses pecados muitas vezes, através lá no mundo, lá com as pessoas que estão lá no mundo, vivendo o mundo, esses pecados são tolerados.
mas nós que somos filhos não podemos tolerar. Porque um grande problema da igreja atual é que alguns pecados, eles não chocam mais a igreja. A igreja parece que muitas vezes passa a mão por cima. Mas nós não temos que preocupar com isso, nós temos que nos preocupar em sermos imitadores de Cristo. Se nós somos imitadores de Cristo, nós não aceitaremos esse pecado nas nossas vidas ou nos nossos familiares. Amados, olha só, tem uma citação que eu coloquei aqui de R.C. Sproul, um teólogo, que vai dizer assim: aquilo que a igreja tolera hoje, amanhã ela vai defender. Então, amados, não podemos ser tolerantes com o pecado em maneira nenhuma, porque daqui a pouco a nossa mente vai estar tão cauterizada que nós vamos começar a aceitar o pecado dentro da igreja. Então nós não podemos ser cúmplices do mundo. Não é fugir do mundo, mas é não reproduzir os valores que o mundo traz para a vida do cotidiano. Isso é importante nós analisarmos. Eu anotei aqui uma aplicação para nós entendermos se nós estamos perto do pecado ou perto de ser imitadores de Cristo. É fazer algumas perguntas para nós. O que nós temos consumido na internet? O que nós temos consumido no nosso dia a dia? O que nós temos aprendido? O que nós estamos absorvendo? O que tem sido normalizado na nossa vida que o mundo lá já normalizou há muito tempo e nós estamos trazendo? Será que tem alguma coisa? Porque na verdade, amados, muitas vezes aquilo que nós chamamos de fraqueza, Deus chama de pecado. Amém? Nós temos que ser filhos da luz. Filhos de Deus são aqueles que revelam a vida de Deus nas nossas vidas. Nós não temos apenas que refletir então a luz. Para isso nós temos que sermos a luz. A mudança tem que ser de dentro para fora. O fruto da luz, do amor de Deus nas nossas vidas, vai trazer bondade na relação com o nosso próximo, vai ter justiça na relação com Deus e com os nossos próximos, e vai ter uma verdade vivida consigo mesmo, exatamente consigo mesmo, porque muitas vezes quando nós estamos no pecado, nós mentimos para nós mesmos, nós enganamos a nós mesmos, nós dissemos para nós: não, está tudo certo, está tudo certinho, eu posso assistir, eu posso ver isso, eu posso fazer aquilo, e nós estamos sendo mentirosos para nós mesmos. Mas quando nós somos luz junto com Deus, nós somos verdadeiro com nós mesmos. Amém, amados? E essa palavra, ela vem trazer para nós algo muito profundo. Eu vim trazer somente um despertar para que você leia esse capítulo. Na verdade, eu quero que você leia a partir do capítulo 4, se você tiver a fim realmente de te aprofundar nas coisas de Deus. Leia o capítulo 4, 5 e 6. Nós temos que viver uma fé que está baseada na imitação do Pai. Quem anda com Cristo não vive como antes. Por isso que nós somos chamados, através dessa carta, a imitar a Deus, a rejeitar as trevas, a andar como filhos da luz, a vivermos com muita sabedoria e refletir Cristo dentro de todos os nossos relacionamentos. Faço uma pergunta hoje para ti: que áreas da tua vida ainda estão na escuridão ou obscuras? Aonde que você precisa acordar para que toda a tua vida comece a ser voltada para Cristo? Qual é os hábitos do nosso dia a dia que precisam morrer, precisam diminuir para que Cristo apareça?
Eu gosto muito e quero encerrar com o versículo de Gálatas 2:20, que diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amados, que você possa receber essa palavra, muito rápida, muito resumida, mas que você possa receber essa palavra na tua vida e que você, como membro, como pessoa aqui da comunidade Aliança, aqui de Esteio, mas você também como cristão que pode estar recebendo essa palavra, você possa analisar e verificar a tua vida e entender que nós precisamos ser imitadores de Cristo em toda a nossa vida, em tudo que façamos. Façamos tudo como se fosse ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.